após a entrega na ONU da denúncia de violações de direitos humanos perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho e o deputado federal Marcel Van Hatten participaram de uma confraternização com os brasileiros que foram até o local para se manifestar contra a tirania. O senador Eduardo Girão discursou em agradecimento e relatou a grave situação do país. Um país que tem jornalistas com passaporte bloqueado, rede social bloqueada, temos parlamentares presos políticos, temos centenas de brasileiros sem direito à defesa, os seus advogados sem acesso aos autos. Barbaridades estão acontecendo no nosso país e a gente não vai ficar assistindo isso. Girão disse: estamos no Senado, que está hoje de joelhos para essa situação. É um dos grandes corresponsáveis por isso e precisamos da população para nos levantar. Ele acrescentou: essa força é muito importante para que o Brasil cumpra seu papel no mundo. O senador também divulgou imagens do encontro com o representante brasileiro junto à ONU e disse: violações de direitos. Embaixador do Brasil na ONU recebe documento de congressistas brasileiros. Hoje, um grupo suprapartidário de parlamentares, composto por Magno Malta, Carlos Portinho e Marcel Van Hatten, arcando com despesas do próprio bolso, foi aos Estados Unidos se reunir com o representante permanente do Brasil na ONU, embaixador Sérgio França Danesi, a fim de dar ciência ao nosso escritório oficial, naquele organismo internacional, sobre um documento robusto protocolado no Comitê de Direitos Humanos na ONU. Trata-se de denúncias em relação às violações às prerrogativas dos advogados das pessoas presas nos dias 8 e 9 de janeiro, onde cerca de 1.500 brasileiros são perseguidos, presos e submetidos a tratamentos desumanos, ilegais e incompatíveis com os preceitos estabelecidos em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, dentre os quais o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Após 7 meses, os pedidos de liberdade provisória, acesso aos autos, às provas, a avaliação de junta médica, a prisão domiciliar em decorrência de comorbidades, extensão da área de monitoramento e de possibilidade de trabalho, feitos ao STF, órgão de jurisdição máxima, e demais órgãos de direitos humanos, vêm sendo ignorados. Algumas das violações relatadas são referentes aos abusos cometidos no ginásio da Polícia Federal, onde permaneceram presos no local, sem assistência médica, comida e banheiros, além da presença de crianças e idosos, a incompetência da corte para julgamento dessas pessoas, por não terem foro privilegiado e serem colocados em um inquérito que não tem prazo para terminar. O oferecimento de denúncias e decisões genéricas, a politização e falta de embasamento legal das condutas das autoridades envolvidas, atraso demasiado para a realização das audiências de custódia, falta de acesso a medicamentos, ausência de prova nos autos, impedimento de acesso às imagens do dia 8 de janeiro, excessividade das medidas cautelares impostas e a manutenção da prisão, entre outras. Esse foi o primeiro passo no exterior na busca por justiça. Haverá outros. Que a verdade prevaleça na nação. Deus no controle de tudo. Paz e bem. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e sub-humanos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites
conservadores está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 24 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pintam, bordam com declarações absurdas de cunho ideológico, político, e nós não vamos aceitar isso. Então, de forma ordeira, pacífica, nós vamos caminhar pelo mundo e caminhar dentro do Brasil. Eu acho que a gente precisa, dentro do Brasil, voltar às ruas, né, para nos manifestarmos juntos sobre os conceitos de liberdade e democracia do Brasil, que são valores do povo brasileiro conquistados com muito suor, com muitas lágrimas e com sangue também. Então, só agradecer a todos vocês que organizaram o IES Brasil, tantas organizações aqui, num país que tem jornalistas com passaporte bloqueado, rede social derrubada, como tem hoje o representante deles aqui, um deles, que é o Paulo Figueiredo. Nós temos parlamentares presos políticos, nós temos centenas de brasileiros, 1.500 foram deles que a gente veio tratar hoje aqui, sem direito à defesa, né? Os seus advogados sem acesso aos autos, barbaridades estão acontecendo no nosso país e a gente não vai ficar assistindo isso, né? Estamos no Senado, que está hoje de joelhos para essa situação, é um dos corresponsáveis por isso, e precisamos da população para nos levantar. Essa é a grande realidade, essa força é muito importante para que o Brasil cumpra seu papel no mundo, né? A gente sabe que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e temos uma missão importante. Não vai ser alguns ditadores que vão nos parar, não. Então vamos com muita fé, com amor no coração, com ética, fazer o nosso trabalho em favor do Brasil. Então, parabéns e muito obrigado por esse momento emblemático, inesquecível que vocês estão proporcionando para a gente nessa tarde aqui em Nova York. Muito obrigado. Esse pessoal, o senador Girão, está aqui na churrascaria Fogo de Chão em Nova York, confraternizando aqui com os brasileiros, a quem quero agradecer a todos que estiveram conosco desde de manhã acompanhando. Alguns estiveram de manhã, outros à tarde, outros conseguiram passar o dia todo, para a gente fazer esse ato tão importante aqui em Nova York, na Organização das Nações Unidas. E vamos continuar, como disse o senador Girão, trabalhando para resolver as questões internamente no Brasil e fazer a necessária pressão internacional, que é tão importante. Um abraço a todos, boa sexta. Então, de forma ordeira, pacífica, o senador Girão falando em nome de todos nós aqui na hora do almoço. Eu acho que a gente precisa, dentro do Brasil, voltar às ruas, né, para nos manifestarmos juntos sobre os conceitos de liberdade e democracia no Brasil, que são valores do povo brasileiro conquistados com muito suor, com muitas lágrimas e com sangue também. Vou agradecer a todos vocês que organizaram o IES Brasil, tantas organizações maravilhoso, aqui, né? Num país que tem jornalistas com passaporte bloqueado, rede social derrubada, como tem hoje o representante deles aqui, um deles, que é o Paulo Figueiredo. Nós temos parlamentares presos políticos, nós temos centenas de brasileiros, 1.500 foram deles que a gente veio tratar hoje aqui, sem direito à defesa, né? Os seus advogados sem acesso aos autos.
pessoal que está entrando aqui agora nessa live. Estou aqui acompanhado do senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Portinho. Vocês viram há pouco a live feita no canal do senador Malta, que foi já compartilhado na minha também, nos demais senadores, na fase preparatória para essa reunião importante que a gente teve há pouco com o representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, Sérgio Danese França, e fomos muito bem recebidos, como aliás nós já tínhamos imaginado que aconteceria, e falamos dos pleitos, falamos das dificuldades que o Brasil está passando. Em seguida a gente encontra também os brasileiros que estão aí fora aguardando, vários nos acompanharam até aqui. A gente quer agradecer também a todos que tiraram umas horas do seu dia para estar conosco, e passar agora a palavra para o senador Girão e também a cada um dos demais para contar um pouco mais do que aconteceu na nossa reunião agora há pouco. Em primeiro lugar, nós fomos extremamente bem recebidos, não apenas pelo embaixador Sérgio França, mas a sua equipe, inclusive pessoas ligadas aos direitos humanos, com muita experiência. É um escritório que tem 50 pessoas trabalhando, tradicionalíssimo, e ele acolheu, recebeu, trocamos algumas ideias dos próximos passos, que nós vamos trilhar dentro da documentação robusta que nós trouxemos do que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, especialmente sobre as arbitrariedades, as violações de direitos humanos do dia 8 e 9 de janeiro. Senador Magno Malta. É verdade, fomos bem recebidos aqui, e as orientações dos caminhos, a gente já sabia que isso aqui era um passo fora do país. Todo esforço nós temos feito dentro do Brasil, mostrando a nossa indignação o tempo inteiro, buscando dar à luz aquilo que está escondido, ou seja, que os inocentes sejam inocentados de fato, e quem cometeu o crime que resolva e pague o seu crime. Mas a violação dos direitos humanos e a violação de todos os nossos códigos, isso tem nos incomodado, e esse é só um passo fora do Brasil, E o senador Portinho vai falar quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, conforme a orientação que nós recebemos aqui. Esse tema dos direitos humanos, ele é pertinente tanto na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e por isso foi recebido, foi dado ciência aqui ao embaixador que representa o nosso país, e também esse grupo de senadores, somos mais de 10 senadores, mais de 80 deputados que assinam a denúncia sobre as violações dos direitos humanos no Brasil, com presos políticos, pessoas sem acesso ao processo, advogados sem acesso ao processo e outras tantas violações. E esse assunto deve ir também à Organização dos Estados Americanos, a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Lá é um foro que podemos dizer assim, mais prático, porque ele busca a mediação com os estados, ele busca que esses assuntos sejam superados através de mediação, e caso não sejam, aí sim eles são encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí as suas decisões são vinculantes, ou seja, caso não haja mediação, caso vá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a decisão que for proferida ali, o Estado brasileiro, não é o governo, o executivo, não é o legislativo, não é só o judiciário, o Estado brasileiro fica submetido ao cumprimento sob pena de sanção. Então, todas essas violações, através da iniciativa dos parlamentares brasileiros, dos direitos humanos no nosso país, que são graves, eles vão seguir o rumo, tanto na Comissão de Direitos Humanos da ONU, como na Comissão de Direitos Humanos das Organizações dos Estados Americanos, através de outra denúncia que está sendo confeccionada, e a sua tradução de igual forma. Exatamente, pessoal. A tradução agora está sendo providenciada para na semana que vem, muito provavelmente, senador Girão, haver o protocolo em Genebra, na Organização das Nações Unidas. Está aberto para assinaturas de deputados e senadores. Nós estamos chegando já perto de 90 deputados. Eu nem olhei o WhatsApp, talvez a gente já está perto de 100, porque houve um interesse muito grande nas últimas horas, desde que a gente deixou à disposição de todos os deputados para assinar esse documento. E muito importante a gente dizer também, como a gente já falou na live antes de chegar aqui, que vários outros caminhos podem ser seguidos, inclusive, e talvez mais importante ainda, na Organização dos Estados Americanos, que é sediada em Washington. Aqui a Comissão Interamericana, ela avalia as questões, agora
não lembro mais a posição aqui na embaixada, mas a conselheira de direitos humanos estava mencionando que mais de 200 casos já foram protocolados para o Brasil contra o Estado brasileiro na época que ela lá trabalhava durante 5 anos, e dos quais naquela época 11 foram encaminhados depois para a corte que é na Costa Rica, ou seja, antes se tenta resolver todos esses conflitos de uma forma amigável, né, ou no mais amigável possível. Então nós vamos continuar trabalhando, estamos agora trabalhando também na estratégia de como fazer chegar nos demais foros internacionais, e acho que muito importante para encerrar aqui é o seguinte: esse trabalho que nós aqui estamos fazendo, representando, né, dezenas de outros parlamentares que gostariam de estar conosco aqui, ele é um trabalho importante para tentar resolver os problemas do Brasil que hoje nós temos internamente, mas ele é ainda mais importante para dar a força política que nós precisamos lá dentro com a pressão externa que está sendo feita, não só por organismos internacionais, como também mídia internacional. Já teve matéria, né, no Wall Street Journal, no New York Times, enfim, sobre os abusos de autoridades que estão acontecendo no Brasil, e o que mais a gente quer é que essa injustiça acabe, cesse, e a gente possa voltar a viver numa democracia constitucional no Brasil, que hoje, lamentavelmente, não é o caso. Independentemente se as vítimas são de direita ou de esquerda, todos nós dissemos isso lá, a Constituição deve valer para todos, e hoje, infelizmente, a lei vale só para alguns e para os outros a gente vê que há uma injustiça reinante no Brasil. Alguém teria mais alguma coisa para contribuir? Se não, a gente encerra aqui. Os brasileiros aí que continuem orando, torcendo, confiando em Deus, amando a pátria, confiando na pátria, sabe? Porque esse é nosso dever. O legado que temos que deixar para os nossos filhos realmente depende da nossa força, da nossa coragem, não desanimar nesse momento. E eu quero agradecer de coração aqui aos 3 senadores. Assim, eu tenho um privilégio enorme de, nesse momento da história do Brasil, ser deputado federal e estar ao lado desses 3 caras aqui, de tantos outros parlamentares que não estão deixando a peteca cair. Quando você pensa, não estão fazendo nada, que muita gente acaba entrando nessa onda, né, de que gente, é difícil. Agora o Churchill, eu gosto de lembrar do exemplo do Churchill, ele venceu uma guerra contra o pior inimigo que poderia existir na face do mundo, o nazismo, e no início ninguém acreditava nele, e ele foi lá e foi por meio da palavra, foi por meio da insistência, e a gente sabe hoje o que é tanto a União Europeia como principalmente a Grã-Bretanha em exemplo de democracia lá. Então nós estamos fazendo nosso papel aqui. Muito obrigado, senadores, foi uma grande honra e privilégio estar do lado de vocês. Um abraço. Valeu.